Mateus capítulo 4. Então Jesus, tendo sido conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eis que jejuando 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Então o diabo chegou nele e apresentou. Abrindo parênteses nessa parte, a divisão entre os capítulos, versículos, é uma coisa muito recente. Então, quando Mateus escreveu, ele escreveu uma carta inteira, sem a divisão exata dos tópicos. E muitas das vezes, quando a gente está acompanhando a leitura, a gente sempre esquece alguns detalhes que existiam no capítulo anterior, do contexto da história. Mas é muito evidente que quando o diabo chega para tentar Jesus, ele faz uma referência muito clara do capítulo anterior, que é: se tu és o Filho de Deus. O que aconteceu quando Jesus foi batizado por João, que quando a pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, soou uma voz no céu em que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então a primeira coisa que o diabo veio até Jesus falar foi: se tu és o Filho de Deus. E como Jesus estava com fome, ele falou bem assim: ó, transforma essas pedras em pães. O diabo, vendo um ponto fraco nele, que era a fome, e que ele tinha sentido já, ele falou a primeira coisa, falou bem assim: ó, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E então Jesus, resistindo à tentação, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou em cima do pináculo do templo, onde dava para ver praticamente tudo. E ele fez a mesma referência de antes: se tu és o Filho de Deus. E ele fala de novo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E aí ele já usando as referências: porque está escrito que ordenará aos anjos a teu respeito, para tomares pelas mãos e nunca tropeces com o teu pé sobre pedra alguma. Ele estava usando referências sobre Salmos 91, 11 ao 12. Jesus refuta ele no mesmo momento, falando assim: não tentar, e também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, que se encontra em Deuteronômio. E ele levou ele para um monte muito alto e mostrou todas as glórias do mundo e todos os reinos. E ele falou assim: tudo isso daqui, ó, eu te dou, se caso você prostrar, me adorar. E Jesus disse novamente: vai-te daqui, porque somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele servirá. Então Satanás, saindo, veio os anjos do céu e o serviu, e ele comeu e matou a fome. E ouvindo Jesus que João estava preso, ele voltou para a Galiléia. Esse episódio em que João foi preso foi quando ele acusou Herodes ou Antipas, porque existe a diferença entre Herodes o Grande, aquele Herodes que queria matar Jesus quando ele era criança, que é o pai desse Herodes. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo mais específico explicando a diferença entre cada um deles. Só que, o que aconteceu? Herodes Antipas, ele tomou a esposa de Felipe, de seu irmão Felipe, e casou com ele e com ela, Herodias. E João estava acusando ele sobre esse erro, e por causa desse motivo João foi preso. Vai ser mais explicado no decorrer da história, nos outros evangelhos que explicam melhor. E Jesus, sabendo disso, ele foi para a Galiléia. Mais pra frente também vamos explicar sobre a questão geográfica, sobre a questão da distância, porque existe um negócio interessante. Quando Jesus começa a juntar o pessoal, eles começam a vir de região muito distante umas das outras, que aí dá pra gente ter uma noção do impacto em que Jesus começou a ter em toda Israel, bem no começo do ministério dele. E Jesus, ele, voltando do deserto, foi para Galiléia. Ele se mudou da cidade de Nazaré e foi para a cidade de Cafarnaum, uma cidade meio que marítima. Ela era bem ali no confins entre Zebulon e Naftali, cumprindo assim o que o profeta Isaías disse. Eu vou colocar todas as referências na descrição. E Jesus, ele começou a pregar nessa região com a mesma mensagem que João dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus pregando e sua fama espalhando, Jesus chegou junto ao mar da Galiléia ali, e ele viu Simão, Pedro e André, que eles eram pescadores, e chamou eles: me acompanhem, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tiago e João, também os filhos de Zebedeus, que também eram pescadores, e ele os chamou para acompanhá-lo. Essa história vai ser mais narrada nos outros evangelhos, que são as outras cartas dos evangelhos são mais específicas sobre a questão dessa história. Em Mateus, ele só comenta essa parte. E nessa parte ele percorreu por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho e curando todo tipo de enfermidade. Sua fama espalhou de uma tal forma que o povo da Síria, que era uma outra região um pouco mais distante, era próximo da Galileia, mais próximo que Judá, mas o pessoal vinha da Galileia, de Decápolis, da Síria, e vinham trazendo seus enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e todos eles Jesus curava. E aí essa fama começou a se espalhar, e vinha uma grande multidão de Jerusalém, Decápolis, Judéia e além do Jordão. Se a gente for analisar no mapa, é uma distância muito grande em que eles percorriam simplesmente para ver Jesus, isso no começo do ministério dele. Mais pra frente a gente vai fazer alguns vídeos explicando a diferença, do jeito mais fácil possível de ser entendido. As instâncias, os governos, o estilo de população, a hierarquia de Herodes, para quem entenda a história, um pouco da explicação do governo romano, como é que funcionava, as sinagogas, os fariseus, os saduceus, tudo para que quando for explicado mais pra frente algumas parábolas ou algumas locomoção ou alguns problemas culturais, fica mais fácil de ser entendido. Desde já quero agradecer a todos que vieram até aqui. Um abraço.